Eu tenho que falar uma coisa. A gente aqui fica tão feliz de ver a felicidade de vocês. E quando eu digo a gente, é aqui, ó, o Portal Léo Dias, o Léo Dias, a TV Léo Dias e todos os nossos ali, ó, que estão com a gente, a nossa audiência, todo o público que acompanha o trabalho do Léo. Gente, o Brasil inteiro torce tanto por vocês. Vocês criaram a consciência, vocês têm a consciência disso, né? A gente sente todos os dias o carinho das pessoas. Eu acho que ainda mais nesses últimos dias, a gente sentiu isso logo no começo, quando nós contamos para todo mundo que a gente estava junto. Depois, com as novidades que a gente foi compartilhando, de momentos muito bons, de momentos difíceis. Mas sim, a gente sente muito carinho das pessoas. E tem algumas manifestações assim de algumas pessoas ao longo do dia, nas redes sociais e na rua, que são muito fofas. Edu, é a primeira vez que você vai falar com a gente aqui no canal Léo Dias, comigo, depois de quantos anos, né? Muitos anos trabalhando junto, né? Quem não sabe, gente, Cissa trabalhou com a gente lá na Record. E foi uma época Muitos maravilhosa. anos, né, 10 anos. 10 anos a gente trabalhou junto, muito 10 tempo. anos. Completou 20 agora, acabou de fazer 20 anos. Faltou você falar no começo que você também ficou feliz, né? Eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Primeiro que eu nunca suspeitei de nada, assim, eu nunca nem imaginei esse final, tá? Naquela época não existia realmente. Não existia, porque, gente, a gente trabalhava pra caramba, né? Não parava. Trabalhava muito. E eu nunca vi, assim, uma paquera, uma onda, nada, enfim. Nada. Aí quando... Sim, amiga. Não existia. Não existia isso. Existia respeito, E aí, quando carinho. terminou aqui, nesse relacionamento, eu falei, oba, casalzão. Casalzão mesmo. Agora, o que você comentou com a Ana, tudo isso de sentir nesse problema que eu tive e tal, a Ana todos os dias não deixava eu de forma alguma ficar triste ou sentir algum tipo de problema, e ela lia os comentários todo dia. Então tinha dia que ela ficava uma hora e meia pegando comentários de pessoas que a gente conhece do nosso meio e pessoas de fora também. Então acho que tudo isso para mim foi muito importante, para eu poder recuperar e ao mesmo tempo eu não sentir nada de ruim, mesmo estando em recuperação no hospital. Então a gente ficava feliz lendo, ficava emocionado junto vendo, foi super importante. O Edu, como eu te disse, é a primeira vez que você está falando com a equipe aqui do Léo Dias. Então é a primeira vez que você está falando aqui com a nossa equipe, depois da sua recuperação, depois da saída do hospital, né? E eu queria voltar um pouquinho o tempo, porque agora vocês estão bem, vocês estão maduros nesse sentimento de confiança, de saúde, de bem-estar. E eu queria voltar um pouquinho, porque tem muita gente hoje que está assistindo e que de repente acabou de se deparar com um diagnóstico, como o seu de câncer, né? Quando você recebeu esse diagnóstico, o que você pensou, Edu? Eu acho que assim, esse tipo de notícia ninguém no mundo está preparado para receber, como eu também não estava. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho um enteado, eu tenho uma família. E o primeiro pensamento foi em todos eles, e depois veio para mim. Eu falei, primeira coisa eu vou ter que ser forte, quando eu tive a notícia que eu ia ter que passar por 4 cirurgias. Porque para chegar na quarta eu tinha que ter algumas outras antes. Então a primeira foi uma cirurgia meio de emergência por uma inflamação, infecção do rim. Um cálculo renal que ficou entre o rim e a bexiga e acabou infeccionando. Foi assim que toda a história começou. E daí, depois dali, eu sabia que eu ia ter que passar por algumas fases, né? Então eu fui pensando, na verdade, em cada uma delas. E o que eu falo para todo mundo em casa é assim, o pensamento tem que ser positivo e a gente tem que mandar essa mensagem para o nosso corpo que a gente está forte, que a gente vai suportar e que a gente vai ficar bem. E que tem que ser assim. Eu não tive tempo, a Ana sabe, de pensar qualquer coisa ruim. Foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo a gente sempre foi pensando em cada cirurgia, uma depois da outra, que eu ia passar pela próxima até chegar na mais difícil, que foi a última realmente, que a gente teve quase 7 horas de cirurgia. E a Ana foi fundamental nesse processo todo, né? Sem dúvida, porque ela ficava do meu lado. Lá no hospital, no Einstein, tem uma caminha, né, que é uma caminha para acompanhante, tem um espaço do acompanhante ali. Mas a Ana só dormiu 2 dias ali no espaço de acompanhante, porque os outros 5 dias que ela dormiu lá do meu lado, mesmo na UTI, ela dormiu na cadeira com a mão em cima de mim, parecia que ela queria certificar que eu estava ali. Junto! Eu não tinha saído, fugido. Agora, que fase que você está no tratamento, Edu? Porque ainda continua, né? Tem um tratamento. Essa é a outra questão que é importante. Essa semana a gente tem que passar por alguns exames para saber se foi tudo bem na cirurgia.
A semana não foi uma semana muito fácil, foi uma semana difícil, mas o que eu posso passar para todo mundo sempre, se é assim, uma semana antes desse exame que eu tive que fazer, a gente começa a pensar como é que tá, se pode ter alguma coisa, se tem algum problema. Então a Ana, minha filha, o Alezinho, todo mundo, a gente ficou com pensamento em outras coisas. Aí sim, 12 horas antes de eu fazer o exame, eu falei, ó, agora eu vou ter que me concentrar para fazer isso. Então acho que a gente não é se dispersar, pensar em outra coisa, mas a gente viver cada dia, a gente não sofrer por antecipação, a gente não ficar pensando coisa ruim sempre, porque isso atrai, eu acho, é fundamental. Por isso até porque eu dei aquela primeira entrevista no hospital, para falar que eu estava bem e estava me recuperando. Ana, eu fico imaginando você, porque assim, você é uma mulher que a gente acompanha, que a gente ama, enfim, e você veio de uma época também não fácil na sua vida, da sua separação, e de repente quando você acaba de casar com o Edu, no civil, tudo lindo, tudo legal, aí vem uma martelada dessa. Como é que você superou tudo isso? Eu acho que foi mais uma aprovação. Eu acho que foi mais uma coisa que foi colocada na nossa vida para a gente mostrar que a gente era para estar junto, sim. Não foi fácil, com certeza, mas como o Edu falou, foi tudo muito rápido. Do dia que ele me ligou e me disse ao telefone do que tinha acabado de ouvir do diagnóstico, a primeira cirurgia, foi a primeira cirurgia depois desse diagnóstico, e aí todas as outras coisas que evoluíram. Foi tudo muito, foi tão rápido que não dava tempo de pensar em coisas ruins. Quando ele ia começar a desanimar, eu falava, não começa a falar disso que não vai dar tempo para isso agora. Para que daqui a pouco a gente está marcando a data do nosso casamento. Então, a gente tentava buscar positividade em tudo ao nosso redor. Olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa história. Eu falei, a gente acabou de começar uma história, então não é isso que vai brecar isso tudo. É lógico que não foi fácil. Ver ele passar por isso, eu não desejo para ninguém. Mas o que eu podia fazer era estar do lado dele, apoiando, tentando deixar o dia de alguma forma mais leve, porque é difícil, você está ali sabendo se deu certo, se não deu certo. Depois, a véspera, ele essa semana acabou de fazer um novo exame para poder fazer... Exatamente. Graças a Deus não precisou de químio nem de rádio, mas vai ter que fazer o acompanhamento, e isso faz parte de todo paciente oncológico. Ele vai precisar, são 5 anos de acompanhamento, vai se espaçando ao longo do tempo, e é o que a gente vai vivendo uma vitória por vez. Gente, qual é a reação da Maria? Porque você é muito grudado na Maria desde pequenininha, né? E do Alezinho também, que virou seu grande companheiro, né? Não é fácil uma notícia dessa para criança, para adolescente. Não é, eu falei para Ana, a conversa mais difícil que eu tive que conversar com a Maria sobre o problema. Quando eu soube dele, tinha outros exames para fazer. A Ana pegou a Maria à tarde, foi me encontrar lá para fazer. Então, não foi fácil. E ver ela daquele jeito, enfim, ela ficou, enfim... Como ela reagiu, gente? No começo, assim, ela percebeu que tinha algo que sabia que poderia ser um câncer, mas a gente não quis passar o diagnóstico total. A gente foi contando aos poucos. O Alezinho só soube depois que ele fez a cirurgia. Depois que ele já estava em casa, inclusive. A gente achou melhor para não pesar para eles também. Para o Alezinho eu falei que era cálculo renal, que eram pedrinhas, fui explicando. Eram 18 pedrinhas que estavam no caminho e tal, e que a gente ia tirar e estava tudo bem. Ele só ficou em dúvida porque foram muitas cirurgias, uma depois da outra. Aí eu falei que eram muitas pedras. Eu falei, não, é que as pedras não podem sair de uma vez, então... E foi assim mesmo, foram 10, depois foram 8, e aí foi indo, né? E com a Maria a gente foi levando devagar, até porque ela estava numa fase importante, que ela estava querendo muito um curso na Itália, que ela tinha conseguido a oportunidade e aconteceu tudo na mesma semana. Então, assim, se a gente contasse toda a real, a primeira coisa que ela ia fazer é desistir dessa viagem, e a gente não queria isso. Então a gente acabou não contando tudo. Lógico, foi difícil, ainda mais porque com relação àquilo que começou a explodir na imprensa, ela ligava, mas tia Ana, tá tudo bem com meu pai? Eu falei, seu pai tá bem, ele já passou pela cirurgia, acabou, agora tá se recuperando. Continua firme aí, daqui a pouquinho você está de volta em casa. Então, assim, a gente foi tentando levar de uma forma mais leve para todo mundo, até mesmo para ela conseguir fazer o que ela tanto queria e depois voltar para casa.
Porque uma coisa você falou bem, eles são muito grudados, muito. Muito, desde pequeno, né? A gente acompanha, aí leva para a escola, aí volta. E agora essa relação aumentou, porque a família aumentou, né? E a gente acompanha vocês, o seu canal no YouTube, Ana, o seu canal no YouTube também, que o senhor começou a fazer de volta. É, a gente sabe. Eu ajudei a Ana com algumas coisas, ela me ajudou com outras também. Como que é essa tua relação com a Alezinho, que chegou na tua vida, né? Que parece ser um parceiraço, assim. Eu vejo que vocês vão em feira de carro, em feira de moto. Ele é um menino muito querido, muito agradável, ele se dá muito bem com a Maria. Os dois, eu acho que assim, um acaba ajudando o outro em algumas coisas que são importantes para a vida, né? Então a Maria, eu acho que o Alezinho mudou um pouco o conceito dele de estudo, principalmente. Não, é um super Então exemplo, a muito. Maria acaba dando o exemplo para ele nesse sentido. E ele está estudando um pouco do jeito dela, ele está indo super bem na escola. Legal. Porque assim, não é tipo uma vez por mês você tem que estudar todo dia, né? E ele incorporou isso, ele senta todo dia, ele estuda. E daí ele entendeu que não era só um dia antes da prova que tinha que estudar, que era mais fácil estudar antes, para não ficar tudo em cima e tal. E também as brincadeiras, os dois adoram. A gente ficou no hotel junto também, os dois adoram brincar e fazer um monte de coisa junto. E a tua relação com a Maria também deve ser uma delícia, porque ela é uma adolescente. Aí mulher, aí gosta Ela tá de, aí, ela tá de aqui. roupa, de moda, de maquiagem, né, Ana? Deve ser uma delícia. Ai, a Maria é uma menina fantástica. Primeiro, é um grande exemplo, meu filho, sim. Tem, por exemplo, essa parte dos estudos, tem algo que ele adotou, que ele viu, copiou ela, viu ela estudando por alguns momentos ali, que era a forma de fazer o resumo das matérias. Um dia eu chego, ele está fazendo a mesma coisa. Eu falei, isso para mim é muito legal. E quando os dois estão juntos, eles fazem questão de estar juntos. E ela tem uma paciência enorme, porque ela tem 16 anos, ele tem 11, apesar de ter aí só 4 anos de diferença, de quase 5 anos, ainda tem uma diferença de maturidade, menino e menina. Mas ela mesmo assim, ela é agregadora, ela gosta de trazer para perto. E ficar com ela por perto é demais. Poder compartilhar algumas coisas, falar de beleza, falar de moda. Porque eu sempre vivi no mundo azul. Agora eu estou começando a ter minha experiência com o mundo cor-de-rosa. Muito gostoso, é muito diferente. O que é muito diferente também, gente, é o Casa Diala. Gente, como eu adoro o canal, eu pego tanta receita. Ontem eu peguei a receita da feijoada em 45 minutos. Nem eu sabia que dava para fazer feijoada tão rápido assim. A mesma coisa que você falou. Eu não gosto de panela de pressão, também não gosto, morro de medo, não sei lidar. Aí eu falei, pronto, peguei essa receita. Me conta um pouquinho, porque vai selar o casamento religioso. Vai selar. Tem data, gente, alguma coisa? Eu juro que não marquei data ainda, mas isso vai acontecer. Eu juro pelo meu filho, pela Maria, pelo nosso amor. Não, de verdade. Mas por quê? Quando a gente decidiu, precisava fazer uma boa restauração lá. Aí nós começamos, e aí vai indo no tempo que a gente consegue. Mas tá chegando o momento de pensar de marcar data, certo, amor? Vai Festão, acontecer de um né? jeito natural. É uma festa para pessoas mais próximas. E o que a gente fez? É tudo real. A gente vai fazer, não vai tipo montar um salão, tal. Vai ser na sala de casa mesmo o casamento. Então é isso que a gente está fazendo com carinho para receber todo mundo da forma que a gente receberia a nossa família. Aninha, vestido de noiva. Já sei quem vai fazer, mas não tem nada encaminhado ainda. Já sei quem vai fazer o buffet. Eu quero muito que seja o Vitor Zerbinato. Já tá acertado com o Vitor. Mas tem alguma ideia? Longo, curto, com cauda, sem cauda? Ai, gente, imagina, quando eu me vejo de noivo, eu me vejo de longo, com certeza. Não sei se vai ter volume ou não ainda, mas tem que ter cauda. Tem que ter, sim. Véu, grenalda. E o senhor vai estar como? Eu vou estar... Lindo. Todo ali na beca, todo ali bonitão. vou estar do jeito... Você escolheu um terno? alguma Não coisa? escolhi ainda. Não escolheu não ainda. escolhi nada. Assim como eu também não fiz o vestido, ele não Não escolheu. escolhemos ainda. Ainda Opa, não. desculpa. Agora, esse projeto da receita, vocês dois juntos fazendo receita. O Edu a gente conhece, sabe o quanto ele é incrível ali no fogão, nas panelas, enfim, trabalha com isso há tantos anos também, né, Edu? E a Ana, gente, cozinha Faz também bem. maravilhosamente, porque eu já comi sua comida. Eu sou uma boa dona de casa. Verdade, é verdade. Sim, eu sou uma boa dona de casa. E aí, como é que juntou, de repente, uma ideia- dona de casa com um chefe de cozinha e deu um molho? A ideia era a gente poder fazer algum trabalho, já que na TV a gente trabalha separado, poder fazer algo junto, então a gente criou essa marca. A marca, a gente pretende no futuro vender produtos licenciados para casa,
Esse é o meu maior negócio hoje, licenciamento de produto, e a gente poder ter algo que crescesse junto com a gente também. Então, a ideia vai ser a gente ter nessa marca todos os produtos que uma casa pode ter dentro. Que legal. Por falar em crescer, não só produtos, vocês querem crescer a família também, né? Aí isso já não depende só da gente, tem alguém lá em cima que tem que... Mas, Ana, muita gente fala, a Ana está fazendo tratamento hormonal, está começando a cuidar dessa parte para vir um bebê futuramente. Isso é verdade, não é? Eu queria que você falasse, porque é sempre legal a gente escutar da própria pessoa. Não, o que eu venho fazendo ao longo desses últimos 2 anos é tentando cuidar da minha saúde, porque eu passei por muitas coisas complexas, difíceis, e que com isso veio muito estresse. Eu tive, sim, descompensação hormonal, e isso sim é verdade. E com isso vim cuidando ao longo do tempo da minha saúde. E quando eu falo de saúde, é muito mais do que só a questão de peso ou de academia. Eu acho que eu tive que buscar outros tipos de auxílio. E hoje eu posso dizer que eu estou começando a voltar a ter de novo aquilo que eu tinha perdido. Mas quando a gente fala de filhos, é muito mais do que só falar de tratamento e de tudo mais. Acho que é falar de vontade de Deus também. Uma coisa que a gente já sabe, que a gente tem uma família maravilhosa. Se a gente for abençoado com isso um dia, a gente vai ficar muito feliz. E tem uma coisa que a Ana viveu, assim, de um dia para o outro, que muitas vezes as pessoas em casa não têm essa noção. E todo dia, se eu deparo e vejo assim... e nessa hora que eu tive esse problema que eu tive, eu vi o quanto ela foi forte nesse tempo todo, porque imagina uma pessoa, eu conheço a Ana já há bastante tempo, que trabalha desde os 15 anos de idade, ter tudo aquilo que ela construiu ao longo da vida destruído, sem saber o que estava acontecendo. Então ela foi pega de surpresa numa situação que ela teve que enfrentar algo que, assim, eu acho que assim, pouca gente teria força para ter a força que ela tem todos os dias. Então, aquilo que fez eu melhorar também é a força dela com relação a tudo isso. Quando você passa por algo nesse sentido, e talvez pela força que ela tem, por sempre falar tá tudo bem e tal, as pessoas não tenho certeza que a maior parte das pessoas não tem noção pelas coisas que ela passou e está passando, até porque ela não fica falando de cada probleminha, de cada ação ou de cada situação. Problema todos nós temos. Se eu ficar batendo nisso o tempo todo, a minha vida vai ser um saco, desculpa a palavra, mas vai ser isso. Eu prefiro ver as coisas pelo lado positivo. E eu encontrei alguém que é desse mesmo jeito, que quer ver as coisas de uma forma mais bonita, mais colorida. A vida já é difícil por um todo. Então, por que transformar dessa forma? O que é verdade que aconteceu comigo nesse período é que eu ganhei peso, sim, eu aumentei quase 14 quilos. E aí nessa fase, eu escutei todo mês, as pessoas vinham botar uma mão na minha barriga, você tá grávida? É difícil escutar. Primeiro, como mulher, poxa, ninguém quer aumentar de peso desse jeito, ainda mais quando você tenta, de todas as formas, controlar isso, mas é algo mais forte do que você. O hormônio do estresse e todas as outras coisas que você acaba carregando fazem isso acontecer. De falta de sono, a gente estava fazendo até alguns exames, a gente fez um exame ontem aqui com os nossos especialistas para ver se tinha melhorado o que eu tinha já detectado tempos atrás. Muita coisa melhorou, mas outras coisas eu ainda preciso colocar em dia, então ainda é um processo a longo prazo que a gente vai fazer. Passei pelo efeito sanfona de perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso. Então, escutei, nossa, mensalmente, quantas pessoas... Nossa, Ana Hickman, se fosse pela vontade do povo, eu já tinha uns 10. Já tinha nascido uns 10. Ana, e mais do que isso, mais do que só você escutar das pessoas, a gente tem espelho em casa. E você, como falou, você é uma mulher vaidosa, que sempre trabalhou com moda, com a sua imagem. Então você já estava incomodada. E ainda escutar, de repente, outras pessoas, não precisa, o que eu falava para ela sempre ela falava, Edu, o que você acha disso? Eu estou assim, eu estou um pouco acima do peso. Eu falava, esse é o menor problema perante a todos os outros que você está tendo. Então, calma, porque isso é pequeno perto de tudo que você está vivendo. É o melhor mentiroso de todos. Eu falo assim, nossa, amor, eu tô horrível. Não, você tá linda. Mas não é isso. É incentivo mesmo. É a forma de... Ela um dia virou pra gente gravando, ela falou assim, nossa, mas eu sou um problema. Eu falei, não, você está com um problema, você não é um problema. E outra, não foi você que causou isso. Exato. Você tem uma vida de sucesso, você tem uma marca de sucesso, você tem um nome de sucesso e, acima de tudo, você tem você que faz com que tudo isso seja dessa forma. Agora, se pessoas foram incapacitadas de fazer algo que realmente não tinha a menor condição de fazer,
Aí, enfim, esse problema não foi gerado por ela, né? E mais uma vez você vai, sai na frente, corre atrás do prejuízo, dá a volta por cima e já está de novo linda, maravilhosa. Sempre foi. Ana Hickman, quando eu vi a Ana pela primeira vez, a minha sensação foi assim, tô vendo uma Barbie. Foi tão impactante. Você sabe que você causa esse impacto, primeiro pela sua altura, pela sua beleza, pela sua simpatia, porque as pessoas não esperam esse conjunto, né? Simpatia com beleza e tudo mais. Então você é uma mulher que causa impacto. Então você deu a volta por cima, né? Eu dei a volta por cima, mas também fui buscar quem pudesse me ajudar. Esse projeto que a gente veio fazer parte agora aqui, eu acho que é, sim, um grande incentivo. Por quê? Eu sempre gostei de me cuidar. Eu sempre, como você falou, uma mulher vaidosa. Eu sempre busquei por protocolos para cuidar da beleza. Mas a saúde, acima de tudo, ela, quando realmente está perfeita, reflete beleza. Então, quando a gente encontrou, quando o Edu me apresentou o Dr. Move, eu entendi que ali a gente tinha a possibilidade de não só ter um grande negócio, mas para a gente também. Eu quero longevidade, eu quero viver mais, passar dos 100 anos, mas não passar só pela idade, mas com qualidade, podendo cuidar do meu jardim, ver o meu filho crescer, fazendo coisas incríveis, poder viajar ao mundo, poder fazer coisas com o Edu que eu sempre tive vontade. Então, eu acho que aqui esse centro de longevidade que a gente apresentou hoje para todo mundo, ele é sim um bom recomeço, sim. Recomeço. Essa palavra é maravilhosa, acho que se emprega super a vocês aí, cada um com o seu recomeço e recomeçando juntos. Agora, Ana, eu acho que é legal também a gente falar, porque muito se diz, muita fake news, enfim, e a gente tem que acabar com isso. E eu gosto sempre de dar voz para a pessoa envolvida explicar e falar. Muita gente fala assim, nossa, mas como que a Ana está casada com o Edu se ainda rola o divórcio? Não, graças a Deus sou divorciada, gente, já faz tempo, tá? Porque tem a separação, que foi ok, e o divórcio ele rola por patrimônio, essas questões? Aí é uma questão jurídica que provavelmente vai levar um tempo, sim, que é bem complexa por conta de muitos problemas que foram causados, e aí isso teria que ter o advogado junto para poder explicar. Mas divorciada, estou casada agora também, muito bem casada. Muito bem casada, muito feliz, aumentando família, se Deus quiser. Se também não está tudo certo e resolvido, meus amores, sucesso, saúde, saúde. É o que a gente deseja para vocês e amor. Muito obrigada. E recomeços. Obrigado. Léo, beijo para você. Muito obrigada por estarem hoje com a gente aqui para a inauguração do nosso novo projeto, Dr. Move. E te convido para vir conhecer pessoalmente, que eu sei que você é um cara que também cuida da saúde, cada vez mais está investindo bastante nisso. Vem conhecer, por favor. E muito sucesso aí na Band, que você seja muito feliz, não só no programa, mas na vida também. Tudo de melhor para você.